Olá, bom dia. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos. E é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa manhã. Espero que aí onde você estiver, você possa receber a palavra de Deus, você possa perceber a presença de Deus com você e você possa ser abençoado pela palavra dele. É uma oportunidade muito importante e muito gratificante começarmos a semana ouvindo a palavra de Deus. Nós temos tratado durante algumas semanas sobre o tema falsos conceitos e emoções. Como os falsos conceitos produzem emoções na nossa vida. Aquilo que a gente concebe dentro de nós mesmos, as ideias, os conceitos, as conversas que temos conosco mesmo, elas vão produzindo em nós emoções, sensações e orientando a nossa vida. Portanto, é muito importante você parar e pensar e perceber o que é que você tem falado para si mesmo. Que tipo de conversa você está tendo com você mesmo? Uma conversa que alimenta o bem ou que alimenta o mal? Uma conversa que constrói ou que desconstrói? Uma conversa que te leva para cima ou te leva para baixo? É importante você parar e pensar nos conceitos que você está produzindo dentro de você mesmo com os seus pensamentos. E hoje queria falar de um conceito muito importante e de uma emoção tremendamente importante na vida humana que se chama raiva. Raiva. Você tem sentido raiva? Você tem expressado a sua raiva de que forma? Você tem agido com indignação? E quais são os motivos que têm deixado você indignado? É muito importante isso. Né? E eu queria começar essa conversa hoje falando com você sobre raiva e fazendo uma distinção aqui. Eu queria dizer para você que a Bíblia chama a raiva de pecado. Existe um pecado chamado raiva ou ira. Né? Essa emoção, ela pode ser muito destrutiva. Né? Mas a emoção em si, ela não é moral. Né? O pecado da ira é muito mais que uma emoção. Emoções aparecem e desaparecem, são involuntárias. Então, sentir-se com raiva, ficar com raiva, em determinado momento, em determinada circunstância, aquilo que você viu, que você ouviu, que alguém falou, provoca na gente raiva. Até aí, tudo bem. É uma emoção e a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Há muita gente que acha que tem que controlar a emoção da raiva, ou as emoções, não sentir emoção. Né? Parece uma máquina. A gente não é assim. Nós não somos máquina. Então, sentir emoções como raiva, né, é natural. Agora, na ira pecaminosa, na raiva pecaminosa, a vontade é diretamente responsável por sua ascensão e expressão. Né? Então, vem a emoção. Agora, o que eu faço com essa emoção, como eu expresso essa emoção, como eu alimento essa emoção, tem a vontade. E aí sim, quando a vontade entra, a coisa se torna moral. Tá certo? Então, sentir raiva não é pecado. Mas o que eu vou fazer com essa raiva é que pode dizer se eu pequei ou não. Tá certo? Há um texto na Bíblia, em Salmo capítulo 4, verso 4, que diz assim, veja aí comigo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, o texto bíblico considera que quando você ficar irado, você não vai ser uma pessoa que vai viver constantemente irado, senão tem algum problema. Mas quando você ficar irado, quando você ficar com raiva, não use essa emoção de forma pecaminosa. Ele diz assim, ao deitar-se, reflita na raiva, reflita
o que está por trás dessa raiva. E tente se aquietar e se aquiete, para na manhã seguinte você não estar com seu coração cheio de raiva. O apóstolo Paulo, ele repete esse conceito do Salmo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, é importante você lidar com esse sentimento da raiva de forma correta, porque raiva nós sempre teremos. Não tem como impedir a emoção de aparecer. Ela é involuntária, não depende de nós. De repente, a raiva surge. Agora, o que a gente vai fazer com a raiva? Aí a responsabilidade é nossa, tá certo? Por isso a Bíblia nos diz que nós podemos sentir raiva, mas não devemos pecar. Não devemos levar essa raiva à área do pecado, de prejudicar o outro. Mas também é um conceito importante, né? João Crisóstomo, que foi um pai da igreja, ele dizia o seguinte: aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Então, sentir raiva, ficar indignado com certas coisas, com injustiças, é necessário, nós precisamos ter esse sentimento, precisamos ter a emoção da raiva, porque ela pode nos ajudar a lidar com injustiças, ela pode nos ajudar a lidar, né, com situações que estão oprimindo o próximo, que estão desumanizando o próximo. Então é importante, ele está dizendo, se você sentir essa indignação, é importante. Eu creio que hoje nós estamos ficando indignados com aquilo que não precisávamos ficar. Estamos ficando com raiva daquilo que não precisávamos ficar. E não estamos ficando com raiva daquilo que realmente precisava ficar, né? Jesus teve indignação. A Bíblia fala que Deus se ira. Essa ira de Deus, na verdade, melhor traduzida como indignação. Ele ficou indignado com aquilo. Aquilo moveu o ser de Deus para ele agir. Por isso que a Bíblia fala da ira de Deus. Mas a ira de Deus é a indignação de Deus contra a injustiça, o pecado, a desumanização das pessoas. Certo? E nós, como igreja, como cristãos, precisamos ficar indignados com o pecado. Jesus ficou indignado com aquelas pessoas explorando no templo, vendendo os cambistas que exploravam as pessoas que chegavam ali, dentro da casa de Deus. E ele ficou indignado. Jesus ficou indignado com a dureza do coração das pessoas, que viram o milagre e o acusaram de ser impostor. Nem o milagre convenceu aquelas pessoas de que Jesus era de Deus. Jesus ficou indignado com a morte de Lázaro. Ele teve uma reação interior, uma emoção forte de ira e de indignação contra a morte. A morte nunca foi amiga de Jesus, é uma inimiga. E a inimiga vencida. Ele venceu a morte quando ressuscitou, quando saiu do túmulo. Então, existem indignações legítimas, raiva legítima. E existem raivas que são ilegítimas, que são prejudiciais. Tá certo? Agora, por trás da raiva existem conceitos. Nós alimentamos dentro de nós conceitos que produzem raiva, ou que alimentam a raiva, né? Conceitos falsos que provocam raiva. Por exemplo, um dos conceitos é o conceito da expectativa frustrada, né? Impotência diante dos seus direitos ou idealizações. Então, construímos dentro de nós mesmos conceitos que diz que a pessoa que convive conosco, a pessoa que está ao nosso redor, nós idealizamos essa pessoa, e quando essa pessoa não cumpre aquilo que nós idealizamos, ficamos com raiva.
né? Nos sentimos impotentes diante daquilo e queremos provar a nossa potência. Ou então, frustrações, né? Porque geralmente a idealização produz frustração. A pessoa que entra num casamento, por exemplo, idealizando o parceiro, logo logo vai ficar frustrado. Ele não vai corresponder àquele padrão idealizado. E aí vai gerar raiva, frustração, né? E aí começam os atritos, né? E que pode terminar em separação. Então, é importante você prestar atenção qual o conceito que você está colocando dentro de você. Você pode estar dizendo, foi o fulano que me levou à raiva, foi o fulano que produziu em mim essa sensação, essa emoção forte de raiva e aconteceu o que aconteceu. Não. Quem produz raiva dentro de você é você, não é o outro. Você é responsável pelas suas emoções. E qual é a forma de expressão dessa raiva é você quem decide, né? Então é importante isso. Se você é uma pessoa que tem idealizado um filho, um cônjuge, o chefe, né, o colega, o amigo, com certeza você vai se decepcionar e com certeza você vai se frustrar. E é bem possível que você tenha raiva dessas pessoas, porque eles não estão preenchendo o formato que você idealizou. A frustração, né? Então é importante você lidar muito bem com frustrações, ok? Outro conceito falso por detrás é a autocompaixão. Expectativas frustradas que geram autocompaixão. Eu não merecia isso. Eu não aceitarei isso. E fica remoendo aquilo. Eu não aceito isso. Ele devia ter falado diferente do que falou. Ele devia ter se dirigido a mim de uma forma diferente. Ele não deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo que eu esperava. Ele deveria reconhecer o que eu fiz. Ela deveria me honrar mais, ela deveria me respeitar mais. Então, nós criamos dentro de nós esse conceito de que o outro precisa preencher as nossas expectativas. E quando ele não preenche, nós então nos tornamos pessoas que se autocompadecem de si mesmo, que fica remoendo aquelas coisas dentro de si, até que isso vai crescendo e acaba explodindo. E acaba causando prejuízo ou machucando as pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? Então essa ideia de autocompaixão, né? Não merecia isso. Então é verdade, você não merecia. Mas e agora? O que você vai fazer? Como é que você vai agir? Realmente ele não deveria ter falado do jeito que falou. Mas e agora? Como é que você vai fazer? Então veja que sempre os pensamentos, eles precisam ser muito bem trabalhados dentro de nós. Outra coisa, né, que também é um falso conceito. Se não expressar toda a minha raiva, vou explodir. Né? Esse é um conceito que leva a uma raiva incontrolável. Eu precisava explodir, eu precisava agredir, eu precisava agir do jeito que eu agi, eu precisava gritar mesmo, eu precisava dizer tudo que estava dentro de mim. Então esse sentimento de que eu vou explodir é um conceito falso. Ninguém explode se não expressar a raiva de uma forma errada. Nós podemos sim expressar a raiva de uma maneira correta. Nós vamos ver isso. Mas essa coisa de que eu tinha que explodir, eu tinha que virar um vulcão aqui e espalhar, né, fogo para todo lado e arrasar com tudo, isso é um falso conceito. Bom, também tem um falso conceito por detrás da raiva, que é o conceito de justiça, que faz da raiva uma coisa boa, ou da raiva ruim uma coisa boa, né? Que é aquele conceito de que ele tem que pagar o que ele fez. É a retribuição, né? O desejo de vingança. É a justiça pervertida que cresce em forma de fúria obsessiva e ódio. Então,
um conceito, né, que está dentro da pessoa que diz: eu não posso ficar com isso. Eu fui prejudicado, eu fui frustrado e eu tenho que reagir. Eu tenho que mostrar aqui, né, a minha dor, a minha frustração, e eu tenho que prejudicar essa pessoa. Ela tem que sentir dor. Eu não vou ficar sentindo sozinho. Se ela me fez sentir dor, agora ela também vai sentir dor. Esse sentimento, esses pensamentos estão por trás muitas vezes da vingança, né, daquela ira obsessiva, daquela raiva obsessiva, né, daquela perseguição, porque dentro da pessoa se estabeleceu esse conceito falso de que isso, na verdade, é justiça. Né? É justiça. Ele vai pagar o que ele fez. Tá certo? E é interessante você observar que a raiva, ela tem estágios. Né? Ela tem estágios. E ela pode ir crescendo dentro da gente. Primeiro, a raiva começa com essa emoção involuntária. Né? Uma situação frustrante, uma situação que não se concretizou da forma como a gente gostaria, que a gente idealizou, pode causar em nós raiva, essa emoção da raiva. Mas e aí, o que a gente faz com isso? Né? Você está num restaurante e você gostaria de ser bem servido, que o garçom, que a pessoa fosse atenciosa, que a comida viesse do jeito que você imaginou e tudo mais. Agora isso não acontece. O que você faz? Fica frustrado. E o que essa frustração te leva a fazer? Então, primeiro vem essa emoção, né? Depois, a sua vontade começa a conduzir essa raiva para um determinado fim, né? A vontade controla a raiva. E aí passa a ser moralmente avaliada essa raiva. O que você vai fazer com ela? Depois vem um motivo errôneo. Eu sou um cliente que estou pagando. E eu mereço ser tratado assim. Eu tenho o direito de ser respeitado, de ser bem tratado. Eu tenho o direito de falar aqui e de exigir o que eu quero. Então, essa ideia de que eu tenho direito e não posso ter os meus direitos sufocados ou transgredidos, pode levar a esse sentimento de raiva. Né? Eu não posso tolerar isso, eu não posso levar isso para casa. Mentira, você pode. Você não vai morrer por causa disso. Você não vai ser uma pessoa inferior por causa disso. Você não vai deixar de ser alguém com dignidade, com valor, porque você teve a sua frustração. Né? A outra coisa é essa expressão descontrolada. Então ela começa com uma pequena emoção, essa emoção é alimentada por um conceito errado, falso, que aí vai crescer para uma expressão descontrolada da raiva, que pode ser choro, grito, pode ser jogar coisas na parede, bater porta, sair cantando pneu, pode ser agressivo nas palavras, pode ser agressividade física. Há uma série de descontroles da raiva. Depois ela pode passar para vingança, coisa que é mais grave, né? E por último, o desprezo total das pessoas. Tirar das pessoas a sua dignidade de ser humano. Você trata a pessoa como lixo, como objeto, né? Como alguém que não tem um mínimo de valor para você. E isso contraria a palavra de Deus, que diz que nós temos que amar a Deus e amar o próximo. A raiva não deixa você amar, porque você despreza o outro. Né? A raiva pode ferir, mas o desprezo, além de ferir, despreza. Não se preocupa com o ferimento do outro. Os Guinness, que é um autor muito conceituado, que aborda esse tema, ele tem um livro escrito, Os 7 Pecados Capitais, ele diz o seguinte: se você retira o desprezo e a raiva desenfreada da equação humana, elimina a maior parte do sofrimento e da destruição da vida, tanto antiga quanto moderna. Ou seja,
se nós apagássemos da história da humanidade tudo que é causado pela raiva e pelo desprezo, nós teríamos uma outra história escrita. Mas você sabe que na nossa sociedade hoje, na história do Brasil, né, no último ano, é uma história de raiva, de ódio, né? Pessoas atacando, pessoas agredindo, em todas as áreas da vida, né? Então essa raiva e esse ódio está sendo marcante na sociedade brasileira e está produzindo muita dor, muito sofrimento, muito machucado, né? Muita morte, muita agressividade por causa da raiva. Então a história da humanidade é marcada pela raiva e marcada de uma forma muito negativa, né? Por causa de raiva, de vingança, de ira, de ódio, de desprezo pelo outro. Portanto, é importante que a gente possa saber lidar muito bem com a raiva. Uma autora romancista americana, ela expressou, né, um certo momento da vida dela que ela foi tomada pela raiva. Olha o que ela diz. Esse é o poder mortífero da raiva. Rola a montanha abaixo como uma pedra flamejante, acrescentando-lhe massa e velocidade, até que qualquer pensamento de interrupção esteja fora de cogitação e pareça não haver esperança alguma. Então, o poder mortífero da raiva é cegar a pessoa. Ela passa a agir, né, de uma forma que parece que não tem como impedir. E aí, essa emoção, ela se transforma numa coisa poderosa e poderosa para destruir. Portanto, eu queria aqui deixar bem claro isso, e você sabe, né, o quanto é importante a gente tratar desse tema da raiva e do que está por trás da raiva. Frustração, idealização, né? Conceito de que se eu não explodir, se eu não extravasar minha raiva, eu vou explodir, né? Conceito de que o outro merece a justiça que eu vou fazer, porque ele foi injusto comigo, agora eu vou retribuir essa injustiça. Tudo isso está por trás do pensamento e da emoção da raiva. Quais são os conceitos verdadeiros que nos ajudam a lidar de forma saudável com a raiva? Primeiro, que a raiva nem sempre é pecado, já falamos. É uma emoção, tanto pode surgir como desaparecer. Ela é involuntária, né? Mas existe uma maneira de você lidar com a raiva. Se alguém te frustrou, se alguém te prejudicou. Jesus diz o seguinte, né? A raiva precisa ser bem expressada. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18:15. Ou seja, existe uma maneira saudável de lidar com a raiva. É você ir e conversar com a pessoa de forma calma, branda, né, com amor, com respeito. Jesus falou isso. Ele te ofendeu? Não fique com raiva. Não fique tramando vingança. Não fique aí calado, frustrado, né, remoendo a raiva. Vá, procure a pessoa e converse. Olha, preciso conversar com você. Aconteceu essa situação assim, 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 e isso me deixou com muita raiva, me deixou frustrado. Eu queria saber o que aconteceu, por que aconteceu isso, né? Por que você disse isso, ou falou isso, ou agiu dessa forma. E aí pode ser que tudo seja esclarecido. Jesus falou, se você fizer isso, você ganhou, você não perdeu. Né? Ganhou o seu irmão, ganhou a amizade. As coisas não se deturparam, não se destruíram. Então é muito importante expressar de forma correta o nosso sentimento. Outra coisa, elimine os estímulos e a reação emocional cessará. Os estímulos que provocam a raiva precisam ser eliminados, né? Principalmente a autocompaixão. Não fique aí ruminando a raiva, dizendo, eu podia ser
tinha que ser tratado melhor, tinha que fazer isso, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser desse jeito, tinha que ser da maneira, eu não mereço isso, eu não vou suportar isso é demais para mim, se eu continuar com isso, eu não vou conseguir viver assim. Não, você vai viver, você vai suportar. Né? Deus te dá graça, te dá força. É importante você ver se você está vivendo esse momento de autocompaixão, de comiseração, de achar que você agora está arrasado, e isso não pode ficar assim. Né? Ou então essa impotência diante dos seus direitos. Tenho direito, sim, mas se o seu direito não for cumprido, o que você faz? Então, veja bem, você não precisa, né, alimentar a raiva por causa disso. Então, elimine o que está dando start na raiva. Elimine o que está por detrás, esses conceitos falsos por detrás da raiva, e você vai ver que a raiva ameniza. Realmente, ele não está me tratando bem. Mas por que ele está fazendo isso? E eu? Será que eu também estou tratando bem ele? Será que eu estou tratando bem as outras pessoas? Se ele é fraco e falho, será que eu também não sou fraco e falho? É importante a gente pensar nessas coisas. Outra coisa que Jesus fala, pratique a mansidão e seja pacificador. Né? Mateus 5, 5 e 9, que é o texto que fala do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então você quer ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz? Né? Seja manso. A mansidão é o contrário da raiva. Né? A mansidão é o oposto da raiva. Os Guinness, ele define assim: a mansidão não sente necessidade de injuriar os outros. Ela trabalha pela paz e pela justiça, ao invés de prejudicar a outros, porque não possui aquele sentimento de inferioridade que precisa ser pacificado, nem o sentimento de impotência que a pessoa precisa provar que não tem. Então, a pessoa que é manso, e essa é uma palavra que foi deturpada, né? Esse conceito de mansidão é essa pessoa que ela não precisa provar para os outros que ela tem valor. Ela não precisa provar para os outros que ela tem poder. Ela não precisa agir com raiva. Ela não precisa agir com vingança. Ela não precisa prejudicar o outro para se estabelecer. Mansidão significa que a pessoa suporta as coisas, até a injustiça, até falas agressivas ou até humilhações, com tranquilidade, porque ela não tem que provar para ninguém quem ela é. Né? Então, mansidão não tem a ver com potência, não tem a ver com poder, não tem a ver com estar por cima, não tem a ver com não levar desaforo para casa. Não. Jesus era manso e humilde de coração. Né? E olha que era o Filho de Deus, ele tinha poder. Mas ele agiu com mansidão. Né? Não prejudicou ninguém. E não precisava provar também quem ele era. Ele simplesmente falava e fazia as coisas para que as pessoas pudessem ver. Né? Mansidão não é fraqueza. E pacifismo não é inatividade. Também tem esse conceito de que ser pacífico é não se envolver. Ser pacífico é ficar na sua e não se envolver nas questões. Não. Você tem, por exemplo, um homem que foi um pacifista, chamado Martin Luther King, né? E ele diz o seguinte também: nunca nos livraremos de um inimigo ao retribuir ódio com ódio. Só é possível nos livrarmos de um inimigo livrando-nos da inimizade. O ódio, pela sua própria natureza, aniquila e destrói. O amor, por outro lado, cria e constrói.
o amor transforma com poder salvador. E isso não era só palavras, ele viveu isso. Né? Então, assim, o que ele fazia com todo o ódio, com toda a raiva que era lançada sobre ele? Ele retribuía com amor. E isso é muito difícil, mas a gente tem que praticar isso. Porque Jesus diz que nós temos que amar até o nosso inimigo. E a Bíblia diz que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos praticar o perdão, porque Cristo nos perdoou. Então, uma das formas de eliminar a raiva é o perdão, é o amor ao próximo, é olhar o próximo com humildade, é sermos mansos de coração. Né? E essa questão do perdão também, ela incomoda muito. Né? Olha o que C.S. Lewis diz. Todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável, até ter que perdoar alguma coisa. Então, mencionar o assunto é o bastante para se ser recebido com rugidos de ira. Não é que as pessoas julgam esta virtude inatingível ou difícil, é que a julgam odiosa e desprezível. Muito, muito importante isso que C.S. Lewis está dizendo. Né? Todo mundo acha que o perdão é muito importante. Mas na hora de perdoar, aí a coisa muda. Né? Então, e ele diz assim, existem situações que só você mencionar a palavra perdão gera ódio e desprezo. Né? Quando diz, não, você tem que perdoar a pessoa que te ofendeu. Nossa, aí já... Né? Mas nós, como cristãos, precisamos entender que o perdão não pode ser odiado por nós. O perdão tem que ser buscado. Então, talvez hoje, na sua vida, você esteja vivendo esse momento, talvez de raiva. Talvez seja só uma emoção, que logo passe. Talvez essa emoção já tomou conta, né? E agora você está pensando como você vai expressar essa raiva. Talvez você tenha expressado raiva de forma incorreta, gritando, odiando, desprezando. Né? Talvez na sua família esteja dividida por causa da raiva. Talvez esteja vivendo um atrito dentro do lar por causa da raiva. Porque você está se sentindo frustrado, você está se sentindo frustrada. Porque aquilo que você idealizou não está se cumprindo. Né? Talvez você esteja agora vivendo em grupos, né, que hostilizam os outros, que destilam raiva contra os outros, porque o outro é o inimigo, porque o outro é que provoca raiva em mim, quando na verdade sou eu que alimento a raiva dentro de mim com falsos conceitos. Então é muito importante isso, praticar a mansidão, praticar o perdão, praticar o amor ao próximo. É só assim que a gente vai conseguir lidar muito bem com a raiva, tá bom? Espero que essa mensagem tenha abençoado sua vida, que você possa refletir nessas palavras e você possa absorver esses ensinamentos bíblicos que são importantíssimos para a nossa vida. E não permita que a raiva domine a sua vida, que você se torne uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de pensamentos de ira, de vingança, de ódio destrutivo. Alimente a sua mente, o seu coração com palavras de amor, de bondade, que honram, que constroem, que edificam, que ajudam. Né? Encha a sua vida de coisas boas, porque aí vai sair coisas boas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, e oramos para que o Senhor nos ajude a controlar a nossa raiva. Que o Senhor nos faça pessoas mansas, pessoas amorosas, que o Senhor nos ajude a sermos pacificador, a levar uma palavra de pacificação, Senhor, uma palavra que possa desarmar a ira, a fúria, o ódio, Pai.
Oramos para que o Senhor não nos deixe alimentar dentro de nós sentimentos ruins, Pai, de raiva, de ira, de rancor, de ódio, de desprezo, de vingança, Senhor. Mas queremos ser chamados filhos de Deus, porque o Senhor também é aquele que ama, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que transforma vidas, Pai. Obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. E oramos e pedimos, Pai, para que haja harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos, que todos eles sejam pautados, encharcados com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. Oramos também por aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa trazer paz aos seus corações, trazer saúde aos seus corpos, que o Senhor possa fazer um grande milagre na vida dessas pessoas que precisam, Senhor, que necessitam da Tua ajuda. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Oramos pelo nosso país, Senhor, que esse país possa ser movido pela paz, movido pelo amor, pela tolerância, movido, Senhor, pela Tua palavra, pelos princípios da Tua palavra. Nós queremos Te pedir isso também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos acompanhar. Espero que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus Cristo. Aquele que te ama, aquele que te perdoa, aquele que não te desampara. Amém? Fique na paz de Cristo Jesus e até domingo, no próximo domingo, estaremos no culto presencial, ali no auditório do Edifício Murano. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Amém.